Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Vamos dar boas-vindas à nova seguidora que já está emprestando o nome dela para a história do canal. Giovana, idade, 22 anos, faz tudo. Eu preciso explicar como que era a minha vida no Brasil, para vocês entenderem por que que eu cheguei a fazer tudo isso. E muitas pessoas que assistem o canal da Leca, eu tenho certeza que não têm noção dessa realidade no Brasil. Mas isso que eu passava desde quando eu nasci, fazia eu reforçar na minha cabeça que de qualquer forma eu ia conseguir mudar essa realidade. Nem que para isso eu tivesse que passar por cima de todos. Eu me arrependo de tudo que eu fiz hoje, mas na época a minha cabeça era outra. A infância já começa errada, na verdade já vem da minha mãe. Infelizmente nós mulheres, quando nós conversamos com a nossa vó, bisavó, mãe, a gente enxerga ainda um passado muito sofrido, né? Que a gente fica com medo de passar também e a gente tem a responsabilidade de quebrar isso na nossa geração. A minha mãe, ela não tinha a mãe, minha avó faleceu, a minha mãe tinha 5 anos. E aí ela foi criada, jogada, né? Vivendo na rua, de um lugar para outro, foi que ela conheceu o meu pai. Mas ela já tinha sido e várias outras coisas. Então, o meu pai começou a se relacionar com ela com 13 anos, mas também não era flor que se cheirasse. A coisa que ele sabia fazer era filho, né? Do contrário, eu apanhava muito do meu pai, ele deixava a gente passar fome. E ainda tinha minha avó, por parte de pai, que mexia com energias do mal. E aí vocês podem acreditar ou não, mas eu presenciei ela fazendo coisas para pessoas que perderam a vida, pessoas que ficavam doentes na cama. Ela era uma verdadeira bruxa do mal. E isso afetava muito a minha mãe, pegava muitas coisas na minha mãe. E a gente tinha medo dessa parte também. A cada filho que a minha mãe fazia, era a responsabilidade minha cuidar e não dela. A minha mãe também era uma andarilha, assim como meu pai também às vezes sumia. Eu cheguei às vezes a dar para o meu irmão de 3 meses que não tinha leite, não tinha o que fazer, eu cheguei a dar água com açúcar. Eu não sei como é que ele sobreviveu. Enquanto isso, a minha mãe estava andando de região para região e o meu pai nem aí pra gente. E quando eles se encontravam, mais filho para eu cuidar, porque eu era mais velha. A nossa casa era a casa de pau a pique, aquela que é feita de bambu e barro. Gente, eu chegava a subir nas bananeiras para pegar banana para fazer alguma coisa para os meus irmãos ter o que comer. Não tinha cama, era na esteira. Roupa a gente não tinha. Quando eu fui crescendo, que eu fui ficando mais mocinha, que foi aparecendo, né? Os peitinhos, aquelas coisas, eu comecei a me vestir com um saco de estopa. Era disso que um tipo de roupa lá era feita para mim. Às vezes, né, quando meu pai estava presente, aí ele matava as galinhas no mato e dava pra gente comer. Esse desespero todo, sério, gente, eu saía em tudo quanto era lugar, tentando achar coisas para os meus irmãos se alimentarem. Eu também passava fome. Eu decidi ir para casa de uma professora minha, que era muito boazinha. Cheguei lá com os meus irmãos e ela meio que assustou, assim, né? Gente, eu tava pedindo ajuda. Eu tava desesperada. E eu lembro que ela me colocou pra dentro, perguntou tudo, e ela me deu comida pros meus irmãos, e eu não queria mais sair dali, gente. Eu não queria, hein? Mas assim, óbvio que ela chegou nos meus pais, entrou em contato com os meus pais e devolveu a gente, mas eu fiquei tão triste, assim, porque eu não conseguia sair dessa situação sozinha. Importante falar que os filhos também não eram só do meu pai. A minha mãe, ela virava e aí ela ficava com meu pai ou até mesmo com os parentes do meu pai. O meu primo mesmo, ele abusou de mim quando eu tinha de 5 para 6 anos. Eu não tinha o que comer. E aí ele começava a oferecer as coisas para que eu fizesse o que ele quisesse, né? Primeiro começou com dedos, aí vocês já sabem, essa parte é bem pesada. Mas assim, ele me oferecia, sabe, leite moça na época. Só que assim, ele não me oferecia nem a lata toda. Era tipo assim,
Amanhã você vai lá que eu te dou uma colherzinha do leite moça, mas em troca eu tinha que fazer, né, tudo aquilo que um homem quer. Teve um tempo que a minha mãe cansou de toda essa situação, pegou eu e os irmãos e aí foi para uma outra região. Eu não vou dar muita informação de região nem nada, porque tem pessoas que assistem o canal e eu não quero que reconheçam a minha história. Nessa região não teve muita mudança, a gente continuava na mesma situação paupérrima. E eu que cozinhava um pouco que tinha para os meus irmãos, e eu ia para a escola, e eu ia de porta em porta pedindo, ou então eu ia na feira e pegava o resto, sabe, do fim da feira, que eles estava estragado, que não dava para usar, e era isso que a gente comia. Tinha uma vizinha que eu gostava muito porque ela dava osso de galinha, e aí eu fazia para mim e para os meus irmãos comerem. E isso, minha mãe e meu pai continuando nessa coisa de sumir, aparecer. Isso quando ele não chegava doido e vinha pra acabar comigo. Me pegava pelo cabelo e me surrava mesmo. Eu tinha que sair correndo pro mato pra ele não me achar. Com medo dele acabar com a minha vida também. Então eu que fui a mãe dos meus irmãos, até hoje eu ajudo os meus irmãos financeiramente. Eu sempre xinguei toda a minha família e eu odiava ser pobre e eu prometi que eu ia ser rica, que eu ia correr atrás disso. Essa doideira toda da minha mãe só parou quando o meu irmão, um dos meus irmãos, ele virou pastor. E aí, na minha adolescência já, ele convidou a minha mãe para ir na igreja. Eu lembro que no primeiro dia ela passava muito mal, e aí fizeram toda uma preparação lá para ela. Ela chegou até a cuspir um negócio preto assim na oração. E depois disso, gente, incrível, ela melhorou, ela mudou. Ela deixou de ser aquela mulher, a gente ainda não tinha condições, mas pelo menos ela não era aquela pessoa. Mas agora eu tinha uma mãe. Com 15 anos eu conheci o meu primeiro namoradinho. Eu morava no morro, ele morava embaixo, na parte depois do morro. Então era como se no morro as pessoas não tivessem condições financeiras e para as pessoas do morro, aquelas que já estavam no bairro, na parte de baixo, eram pessoas que tinham mais condições, né? Eu até achava que ele era rico. Ele tinha um pai policial, só que ele era um homem folgado. Um homem que não trabalhava. E eu engravidei, né? A gente viveu por 7 anos juntos e chegamos a ter 4 filhos. Só que, gente, eu que trabalhava. E eu trabalhava em vários serviços, sabe? Limpava, fazia faxina, era manicure, à noite ia servir no bar, fazia tudo isso para manter as crianças, porque senão não tinha dinheiro para as crianças, porque ele não dava nada, ele não trabalhava mesmo. Só que assim, imagina uma mulher no morro trabalhando com 4 crianças. É lógico, gente, que o dinheiro não era o suficiente, não chegava o que eu precisava. E aí foram cortando minha água, cortando a minha luz, e esse homem não fazendo nada, só saindo e pesando com traições. Porque ele não queria ficar ali comigo, ele não queria assumir a responsabilidade de cuidar das crianças. Ele queria a vida dele de solteiro, e foi isso que ele chegou em mim e falou: olha, eu tô cansado, isso aqui não é pra mim, eu quero ser livre, vamos separar, porque eu não quero isso não. Pra eu trabalhar, eu deixava as crianças com a mãe dele, e a própria mãe dele, vó das crianças, cobrava pra cuidar das crianças. E eu tinha que pagar. Eu não consigo tirar da minha mente a imagem de eu com um carrinho. Eu tinha um carrinho para colocar uma criança em cima da outra já ia andando. E eu encontrei ele, né, depois do término, com a nova namorada. E as crianças olhavam e falavam papai, papai, e ele fingia que não reconhecia, que não era com ele, não mexia nenhum olhar. Eu tava cansada de tudo aquilo, eu sabia que eu não ia conseguir me desenvolver, ficando, trabalhando ali no morro por pouco. E nessa, um vizinho meu comentou que ia tentar ir para os Estados Unidos, que tinha uns caras que faziam umas negociações, que dava meio que certo. Eu não acreditei muito nessa parte, mas eu comecei a pensar, poxa, Estados Unidos, mas como que eu iria para os Estados Unidos com os meus filhos? Impossível. Coincidentemente ou não, um dia que eu tava conversando na internet, do nada, um americano, parecia até sinal, né? Me deu oi em uma das minhas redes. E ele começou a conversar
E eu nem sabia que ele era americano porque ele estava conversando em português. E era uma conversa assim muito sem pé e nem cabeça. Sabe quando você começa, oi, tudo bem? E você, eu besta, né? Fui conversar com a pessoa sem entender que eu nem conhecia ele pra conversar assim normal. Eu não perguntei de onde você veio, por que que você tá fazendo isso. Mas também mas assim, eu tava com muita coisa na cabeça e eu vi que ali eu podia dar uma respirada pelo menos. Na hora me veio o estalo do meu vizinho que tava correndo atrás pra ver a coisa pra ir pros Estados Unidos e a conversa foi pra esse lado, porque eu tinha muito interesse. E ele tinha conhecimento, porque ele falou que parte da família dele era brasileira, por isso que ele falava português. Então, ele podia me ajudar com todas essas coisas. Só que assim, eu não tinha um puto, não tinha dinheiro nenhum. E eu não sabia como conseguir. E eu com certeza não seria aprovada naquele negócio lá do visto. E ele falou: não, mas tem uma outra forma de você conseguir vir para os Estados Unidos. Se você colocar o pé aqui, eu resolvo o resto pra você. E aí a gente pode se conhecer. Eu tenho a ideia de querer ter uma esposa e eu tô gostando muito de conversar com você. Isso, gente, eu tô resumindo, tá? Não foi assim de um dia pro outro, mas eu tô resumindo toda essa conversa porque o importante é a caminhada para eu chegar até lá. Como na maioria das conversas do canal aqui da Leca, houve todo aquele envolvimento pra, né, venha para casar comigo. Não teve da minha cabeça de pensar, ai, vem você primeiro, ai, pode ser um fake, nada disso. Só que no que ele foi me ajudar, de novo, coincidentemente ou não, ele conhecia o cara que tava ajudando o meu vizinho aí. Eu não sei como. Mas a gente foi conversando e aí eu encontrei meu vizinho, contei o que estava acontecendo. Ele falou que ia me apresentar o cara, porque o cara também podia confirmar se o que esse cara estava me falando na internet acontecia. E quando foi rolar essa confirmação, eles se conheciam. Então ficou tudo assim mais fácil, porque eu já tinha a confiança do meu vizinho e agora do cara que estava aqui no Brasil que ia ajudar e desse americano. Porque ele disse que tinha um modo que você passava ali pelo México e conseguia entrar nos Estados Unidos. Você fica preso alguns dias e depois entra normal. Só que assim, mesmo assim, precisava-se de um dinheiro para pagar para ele para conseguir isso. Além disso, com quem que eu ia deixar os meus filhos? Basicamente, eu fui conversar com a minha sogra, falar com ela dessa ideia de eu ir para os Estados Unidos, e ela achou uma ótima ideia e disse que cuidaria dos meus filhos. Porque eu prometi que chegando lá eu ia mandar dinheiro e se fosse para crescer, né, ela queria. Então ela aceitou. E aí começou toda uma movimentação para eu conseguir esse dinheiro. Esse vizinho e o amigo dele e também um americano que eu conversava que estava esperando eu chegar lá para casar com ele, eles me explicaram que tinha uma coisa de seguro-desemprego que você fazia. E aí, quando eu conseguia esse seguro-desemprego, eu conseguia vender ele por algum valor e eles pegavam um valor e abonavam no que precisava. Era alguma coisa assim, eu não me lembro muito bem. Eu sei que eu fiz esse trâmite todo, de aí atrás do meu seguro-desemprego, dos 50 trabalhos que eu tinha. E aí eu passava para esse cara do meu vizinho e ele vendia e pegava o dinheiro. O meu pai, depois de tudo, eu acho que ele se sentiu arrependido, né? A minha mãe, ela ficou muito arrependida, né? Depois que ela entrou pra igreja, mudou, tal. E eu acho que ela queria me ajudar, querendo ou não, era uma forma de se desculpar com tudo que eu passei, porque eu cuidei dos filhos dela. Então ela tinha um barraco e ela deu a ideia de penhorar esse barraco para também ajudar com dinheiro. Então ela penhorou. E o meu sogro, ele passou uns cheques sem fundo, que quando eu chegasse lá nos Estados Unidos também ia servir para pagar. Ia servir para pagar uma parte. Só que o cara, na mutreta toda, tentou até passar um cheque aqui no Brasil antes, e aí sujou o nome do meu sogro, porque não tinha fundo nenhum, deu uma confusão toda. E aí você vai no cartório, faz um documento, confirmando que você vai pagar o coiote. Se você não consegue pagar o coiote, ele vem atrás de você. Seguindo o lema de que eu vou passar por cima do que eu precisar, de quem for para conseguir o que eu quero. Eu visava, assim, nesse americano que tava lá me esperando o green card e a mudança da minha vida. E aí começou todo o perrengue pra eu ir para os Estados Unidos. De lá, o John me dava as coordenadas
do que eu tinha que fazer ou não, porque ele já tinha muito conhecimento, além ainda do cara que estava ajudando meu vizinho. Só que o cara que estava ajudando meu vizinho aqui ia me levar até o aeroporto. Aí de lá do aeroporto, o John já tomava as coordenadas de tudo que se tinha que fazer. Bom, foi um perrengue, porque ele me colocou, o amigo do meu vizinho, né, em um ônibus para São Paulo, que era um ônibus assim, paupérrimo, barato, que sai uma fumaça preta. E eu sei que eu fiquei num estado assim, parecendo um carvão. Eu cheguei no aeroporto. Tinha até vergonha de entrar. E aí fiquei no hotelzinho que eles tinham visto lá. Gente, eu nunca tinha ficado em nenhum hotel. Então, mesmo que não era o hotel de 5 estrelas, eu tava achando aquilo um máximo aos 22 anos. Vocês imaginaram? Eu nunca achei que eu fosse chegar nesse patamar. E era toda doidinha, despirocada. Prometi o amor eterno lá pro americano, mas dei uns pegas no dono desse hotel. Que ele passava em todo mundo que passava ali. Como tinha que ficar uns dias até o dia do aeroporto, então, minha filha, eu fiz a esposa dele lá por uns dias, porque também sentia que tinha um luxo de tratamento perto do que eu vivia. Então, eu dei um perdido no John. Eu lembro que o John ficou assim, bem bravo, e ele tava muito ansioso, sabe? Ele ficava pedindo pra eu fazer vídeo toda hora de onde eu tava, se eu já tinha conseguido entrar no avião, se eu já tinha chegado no México. E ele me mandava, ele não fazia vídeo comigo, ele só mandava foto e mandava vídeo, mas fazer chamada de vídeo foi só uma única vez, porque ele era muito tímido. Então, ele disse que tava comendo as unhas, aí me mandou uma foto da unha que ele tava roendo. Às vezes mandava, olha como eu tô comendo mais do que normal, ansioso te esperando. Eu não tava super apaixonada, né? Eu tava visando o green card, então eu respondia pra não perder o americano de vista, porque lá também eu ia ficar na casa dele, não tinha outro lugar pra ficar. Voltei pro aeroporto, peguei o voo pro México. Chegando no México, já enfiaram a gente numa salinha questionando um monte de coisa. A função do coiote é fazer você passar em tudo. Só que eu acho que, sei lá, se não tinham pagado o coiote, não sei o que foi. Eu sei que na salinha eles já perceberam que tinha alguma coisa errada e me enfiaram num voo de volta para São Paulo. Teve uma outra tentativa e também não consegui. Eu fui deportada, gente, 2 vezes. Na minha cabeça isso já não ia rolar. Eu não sei nem por que eu tava insistindo e eu também não entendi o que tava acontecendo. Mas quem tava ali com a gente falava assim: ah, relaxa, na próxima vai dar certo, fica tranquila, é só ter paciência. Da segunda vez eu tinha ido pra Guatemala. E da terceira vez eu fui pelo México de novo. Eu falei, gente, eu já fui lá, não é possível que os caras vão liberar agora. Por incrível que pareça, na terceira vez deu certo. Eu consegui entrar no México. Fui para um hotelzinho fuleiro, ficou todo mundo no mesmo lugar. E aí não chegava comida, não chegava água, não chegava nada. A única coisa que a gente tinha era a água da torneira, então a gente ficava se alimentando da água da torneira. O John tinha falado que nesse momento eu não ia ter comunicação com ele. Uma das pessoas lá podia, sei lá porque se tinha pagado mais, o que que era, acessar a internet. E quando acessou, eu tentei falar com o John, falei que a gente não tinha comida nem nada. E eu acredito que tenha sido ele que nos salvou, porque no outro dia chegaram burritos. Bem ruim, bem um negócio bem, mas a gente enfiou pra comer porque a gente tava morrendo de fome. E aí de manhã a gente ia pra Pedras Negras, que ficava numa casa lá, pra depois ultrapassar. Foi umas 7 pessoas numa van e essa van parou. E eles tinham explicado que se parasse, chegasse polícia, era pra fingir que tava dormindo. E aí entraram os policiais, eu falei, meu Deus, e agora? Eu fingi que tava dormindo, óbvio que não colou, mas eu entendi que eles tinham pagado ali os policiais, porque eles deixaram a gente continuar e a gente foi pra uma casa macabra. Eu acredito que aí eu tava na fronteira do Texas, uma fronteira com o Texas. O lugar era tenebroso, eu achei que eu fosse ficar um dia e já atravessar no outro. Mas passava um dia, 2, 3, 4, sem comunicação. Eu sei que eu fiquei lá mais ou menos uns 10 dias e nada acontecia. Tinha um homem mais velho lá que ele parecia ser o chefão. E aí eu já peguei o olho nele porque eu já tava desesperada. E a gente começou a conversar e eu percebi que ele tinha gostado de mim, sabe? Então já comecei a me insinuar e a abrir uns sorrisinhos, desesperada pra entender o que estava acontecendo. E ele soltou que se a gente já estava 10 dias lá,
era capaz que o nosso coiote não tinha pagado pra gente atravessar. Esse chefão, ele era traficante. E o meu amigo que tava comigo, eu esqueci de falar pra vocês, mas o meu vizinho também foi comigo nessa situação. O meu vizinho que tava comigo olhou pra mim e falou: enrola esse cara aí pra gente conseguir alguma coisa. E aí nisso ele me chamou pra ir num bar com ele e eu fui. Ele não fez nada comigo e deixou até eu me abrir, que o coiote não tinha mandado nada pra gente, que a gente tava morrendo de fome. Detalhe, esses dias todos comendo assim, muita pouca coisa, já não tinha mais comida, todo mundo desesperado. E aí ele me olhava, eu via que ele imaginava o que ele podia fazer comigo. E ele falou: olha, eu gostei de você, eu vou ajudar você e os seus amigos. Eu vou comprar umas comidinhas assim, pra vocês ficarem pelo menos mais tranquilos. E eu, assim, agradecendo, ajoelhada, falando que assim que eu chegasse nos Estados Unidos, eu devolvi o dinheiro pra ele, que não tinha problema nenhum. Ele até riu, porque ele sabia que. E eu já, tipo, meu Deus, será que ele sabe que eu não vou pros Estados Unidos? Por isso ele tá rindo da minha cara? Eu espero que não. Lá onde a gente tava não era supermercado, era tipo vendinha, sabe? Comprou legumes, fruta, tudo pra todo mundo lá. Todo mundo do meu grupo. E eu achando que eu tava dominando, né, tudo, que aquele cara ia salvar minha pele. E do nada, chega ele com outro e uns caras, ele joga esse cara e pega a arma e começa a bater na cabeça desse cara sem parar. Gente, espirrava líquido vermelho pra tudo quanto era lugar. Não o chefão, né, que fazia isso, não, era um outro. Tinham vários traficantes. E o cara gritando e todo mundo, meu Deus, vai acabar com a vida do cara. Ele acabou com a vida do cara na frente de todo mundo e olhou pra minha cara e falou: você, limpa, limpa o chão. Fez eu limpar todo o líquido vermelho do lugar e eu fiz isso num pio, me tremendo de medo. Porque aí eu já não sabia o que estava acontecendo, o que poderia acontecer comigo. Ali a minha ficha começou a cair. Pois o chefão veio falar comigo, veio falar: olha, você é uma ótima pessoa. Por que você não fica aqui para trabalhar com a gente? E eu gelada, agradecendo e falando que eu precisava ir para os Estados Unidos. E ele falou que eu devia começar a pensar na proposta dele, porque eu já estava muitos dias lá. Com certeza o coiote não tinha mandado dinheiro nem para mim, nem para pagar nem eu e nem o meu amigo, meu vizinho. E que em pouco tempo eles iam acabar comigo e com meu amigo e desovar a gente em qualquer lugar, porque é um gasto que eles têm da gente ficando lá. E eles não estavam de brincadeira. E ele ainda falava: por mim não, tá? Eu te dei comida e tudo porque eu vi que você é uma boa menina, mas os outros, eles não têm essa mesma empatia que eu. Eu acho que você devia aceitar aí de ajudar a gente a trabalhar aqui. E aí vocês sabem, né, que essa ajuda, gente, não era uma ajuda como tráfico, e sim para satisfazer o que eles queriam que eu, o que eles queriam, né, como uma mulher poderia satisfazer esse tipo de cara. Eu não tinha saída, eu estava há vários dias lá e era muito claro de que todo mundo de que o coiote tinha largado, abandonado a gente ou pelo pouco dinheiro ou porque ele era cruel mesmo. As pessoas que estavam com a gente, todas já tinham ido. Não tinha o que fazer. Era ou eu aceito, ou vai ou racha. Ou eu me arrisco e me entrego aqui para essas pessoas, ou então eu não vou atravessar. E assim foi. Depois de ajudar o chefão e trabalhar com ele como ele queria, para os outros caras também, ele disse que ia atravessar eu e o meu amigo. Toda vez que eu olhava para a mão do chefão, me lembrava muito a mão do John. Era parecida. Eu não tinha foto ali naquele momento, mas eu tinha quase certeza que era a mesma mão. Estranho, porque eu lembro da feição do John e era outra pessoa. Então, depois de trabalhar entregando o corpo para eles, eis que o chefão disse que ia ser bonzinho e ia atravessar eu e o meu amigo. E eu agradeço a Deus dele não ter cobrado também o trabalho para atravessar o meu amigo, além do que ele tinha cobrado. Já pensou se eu tivesse que pagar isso de forma individual? Eu não tinha noção que para atravessar eu tinha que atravessar um rio. Eu fui saber isso lá na hora. E eu não sabia nadar.
E era um rio que pegava aqui, ó. Eles começaram a fazer corrente humana para atravessar, com a água aqui acima do pescoço. Eu achei que eu não fosse chegar do outro lado, mas eu cheguei. E eu achei que eu tava salva, porque aí eu ia falar com o John e tudo ia ficar bem. Só que não existia John. A polícia pegou a gente e eles faziam um tipo de um castigo. Eles levavam para um lugar que parecia um frigorífico, porque eles colocavam a temperatura, assim, no número mais baixo que tivesse. Deixava a gente com só, tipo, tudo de roupa de frio que tivesse, eles tiravam. Só deixava a gente com uma camiseta, uma roupa bem fraquinha, bem ralé. E deixava a gente lá congelando. Tinha uma única privada que era onde todas as pessoas faziam necessidades. Uma olhava a outra fazendo, não tinha divisão nenhuma, era todo mundo no mesmo lugar, todo mundo se tremendo, passando frio, passando fome porque não tinha comida. A única coisa que tinha era o papel higiênico. Eu ainda tive a ideia de me embrulhar no papel higiênico para tentar, sei lá, aquecer um pouco. Aí todo mundo começou, eles perceberam que a gente estava fazendo isso, eles retiraram o papel higiênico. Dali eles me levaram para um presídio. Nesse presídio eu fiquei 30 dias. Eu achei que eu já ia sair para os Estados Unidos e poder viver normal. Não, nesses 30 dias, tanto lá eles só deram água, né? E aqui não tinha comida mesmo. As pessoas que ganhavam comidas, tanto naquele lugar, como tanto no primeiro lugar, como no presídio, eram pessoas que, assim, elas tinham ido, mas já tinham famílias nos Estados Unidos, então eles mandavam dinheiro, mandavam comida. Eu fui pelo John, e o John, ele não existia. O nome dele, o documento, as fotos, ao endereço, nada dele existia. Nessa parte eu fui separada do meu amigo. O meu amigo conseguiu entrar, mas eu não. E nesse presídio, se eu não conseguisse entrar, eu ia voltar para o Brasil. Então eu entrei em desespero e comecei a tentar algum tipo de trabalho para ter dinheiro, porque se você volta para o Brasil, eles não pagam a sua passagem de volta para sua casa, não. Você tem que se virar. E eu não tinha condições nenhuma. Então eu comecei a fazer faxina no presídio por $1 no dia, para no fim eu ter $30. Gente, lá tinham pessoas que tinham roubado, que tinham acabado com a vida de outras pessoas. Tudo bem, eu cometi um crime, mas não era desse jeito. Eu fiquei esquelética, porque a gente só podia, às vezes, tomar um sol. E a alimentação era assim. Tinham as mulheres que comandavam o presídio, né? Que estavam presas. E aí a comida chegava nelas, elas comiam, mesmo que fosse a sua comida, elas pegavam o que elas não quisessem, aí sim você podia comer. Eu não sabia, a primeira vez já veio uma falar no meu ouvido, não pega nada, deixa elas comerem, porque senão vai sobrar pra você. E nisso, gente, só sobrava migalha quando sobrava. Então eu fiquei esquelética, eu não conseguia mais nem me movimentar, o cabelo que não dava pra lavar, só tinha um sabonete lá pra passar, meu cabelo era crespo. Do nada, depois desses 30 dias, eles pegaram umas roupas molhadas e emboloradas, minha, né, da travessia, me devolveram. E desse jeito, eu voltei acorrentada em fileira pro aeroporto. E do aeroporto, as pessoas me olhavam assim, todo mundo sabia o que estava acontecendo. E eu de cabeça baixa, assim, muito humilhada, muito envergonhada. Eles tacaram nossas coisas no chão, eu voltei pro Brasil e graças aos $30 eu consegui comprar minha passagem de volta, zerada, da onde eu vim, novamente com todas as dificuldades. E eu olhava aquilo e eu prometia pra mim que eu ia conseguir voltar para os Estados Unidos sem toda essa humilhação. Eu merecia isso. O rolê não acaba aí. A história tem continuidade, vai ficar muito grande. Então, essa primeira parte, a gente já tem a parte do relacionamento que não existia, né, gente? Pra conseguir entrar nos Estados Unidos. A parte 2 sai. Já é o próximo vídeo, tá? Não vou enrolar vocês não, pra vocês ficarem na sequência e entenderem. Vou deixar também a parte 2 no comentário fixado desse vídeo, para que vocês possam acompanhar. E na parte 2, ela tenta se envolver, então, com um alemão. E aí, o bagulho também vai pro ralo, tá? Foi feito tudo isso para que essa moça fosse objeto deles por um tempo e depois descartada. Nem nos Estados Unidos ela conseguiu ficar. A maioria das as pessoas que atravessam, elas ficam presas um tempo, mas depois elas entram, né? O John parece que tinha uma ficha muito pesada lá, né? Porque mesmo que não fosse a documentação dele, por fotos, sei lá o que a polícia entendeu a ponto dela ser devolvida para o Brasil.
Isso serve, gente, de alerta para quem fica nessas de, não conheço a pessoa, mas vou com a carta convite da pessoa. Você tem que saber realmente o que que a pessoa faz dentro daquele país. Outra coisa, acreditar, a vivência dela não permitiu que ela tivesse uma esperteza e um conhecimento, né? Ela só ia fazer as coisas, se arriscava e se dava certo, dava, se não dava, ela tentava de uma outra forma. A gente percebe essa rotina dela desde que ela nasceu. Eu quis deixar essa história como alerta mesmo para as meninas, né? Porque eu tenho recebido no direct mana que tá conversando com um marroquino, até com não sei quem, e que o cara fala que é tranquilo fazer essa passagem, que eles vão se encontrar e vão ser super felizes, que ele vai ajudar. Um cara que propõe um negócio desse com todos os riscos que tem, né, nessa fronteira, não tá passando bem da cabeça, né? A gente sabe que tem mulheres que foram estuprir e todo tipo de história, né? Acredito que vocês tenham entendido que ela virou, passou na mão de todos ali para conseguir atravessar com a esperança de que isso fosse com a esperança de não perder a vida e de viver nos Estados Unidos. E nem assim ela conseguiu. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.